aguento ficar olhando a tela, o quadro de forma torta, vocês também não devem aguentar, né? Então, tá, agora está bem retinho. É verdade. Muito bem. Hoje é quarta-feira. Flávio, tu que é o mais antigo aqui. Nota, perfeitamente. Quarta-feira, antigamente, era dia de sofá, exatamente. Tá vendo? Eu sempre que eu estou em folga, sempre que eu estou em casa, sim, hoje sou eu. É, exatamente. Não, ela não falou, não, ela só disse que ela não quer. Eu disse assim, eu estou pensando em fazer um carreteiro hoje. Ela disse, não, carreteiro não. Ela só disse algo que ela não quer. Tá? Então, eu estou liberado para fazer alguma coisa. Fazer uma massa, alguma coisa assim, vou fazer. Né? Mas todo químico é cozinheiro, né? Não tem químico que sabe misturar coisa. Tá? Não sabe misturar. Tem filhos. Ela passa bem, né? Não, eu faço pãozinho caseiro. Né? Eu fiz um curso de panificação. Claro, não, se vocês comprarem a cara, eu faço almoço. Vamos fazer então. Faltava. Tem tudo ali. Muito bem. Então, não, passa ali, não tem problema. Ó, então, hoje, nós vamos ver as ligações intermoleculares. Isto é, são aquelas ligações que unem moléculas, né? Que eu falei na aula passada, que para nós, né, no dia a dia, essas ligações são mais importantes. Por quê? Porque essas ligações intermoleculares, como eu havia falado, ó, elas acabam afetando as propriedades físicas. Então, o fato, por exemplo, da água, né, ferver na pressão, né, normal, na pressão de uma atmosfera, o fato da água ferver na pressão 100 graus da pressão de uma atmosfera se deve a essas propriedades. Tá? Porque se não fossem as ligações intermoleculares, o ponto de ebulição da água ia ser 142 graus abaixo de zero. Quer dizer, a vida na Terra não seria possível, né? Só se o cara virasse o homem e a mulher vapor, né? Nós não teríamos água líquida. E ela só permanece no estado líquido devido às ligações intermoleculares. Mas antes dessas ligações, essas ligações aqui são regidas pela polaridade das moléculas. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui uma forma rápida para vocês identificarem polaridade, né? Se a molécula é polar, apolar. Então, vamos começar por aqui. 2 pontos. Tá? Ó, 1. Moléculas, isso é uma forma rápida, tá? Ó, moléculas que são diatômicas. Isto é, moléculas que possuam apenas 2 átomos. Essas são muito fáceis de saber se ela é polar ou apolar. É muito fácil mesmo. Ó, se ela tem 2 átomos, eles podem ser iguais ou diferentes, né? Então, os 2 átomos são iguais. Moléculas com 2 átomos iguais, né? Tipo o gás oxigênio. Certo?
tipo o gás hidrogênio. Já dou os exemplos aqui para vocês. Ou então, a molécula terá dois átomos diferentes. Então, tem duas possibilidades, né? Os átomos serem iguais ou diferentes. Sempre dois átomos. Tipo assim, ó. H2, O2, N2, né? F2, Cl2, moléculas com dois átomos iguais. Moléculas com dois átomos iguais, gente, são sempre apolares. Não existe molécula com dois átomos iguais que seja polar, que tenha polos. Não descobriram ainda, né? Moléculas diferentes, com átomos diferentes, né? Tipo assim, ó, HF, tá? Sempre diatômica, só dois átomos, né? HF, HCl, BrCl, por exemplo, tá? Monóxido de carbono, CO. Se os átomos forem diferentes, a molécula é sempre polar. Então, elas são com átomos diferentes, são polares, tá? Então, mas essa barbada aí, para quem prova essa barbada aí, é difícil, tá? Normalmente, nas provas, vem moléculas um pouquinho maiores, né? Então, vem assim, ó, moléculas tri, né? Tetra, mais que 4 não é difícil ter a molécula, né? Tri, tetra e assim por diante, ó, atômicas. Certo? Isto é, moléculas com 3 átomos, 4 átomos. Como é que elas se comportam, né? Bom, aí nós vamos ter que fazer uma pequena continha de cabeça, tá? Nada assim que vá embolar o cérebro da pessoa. Mas é uma continha de nada, assim, uma coisinha, né? Ah, só um logaritmo de base 8, por exemplo. Né? De base 10, todo mundo sabe quanto é, né? Então, não, mentira minha. É só notar o seguinte, quer ver? Ó? Se a molécula for tetraatômica, né? Tipo assim, H2O, 3 átomos, triatômico. CH4, 5 átomos, por exemplo. O que eu tenho que ver? Eu tenho que olhar o átomo central, tá? Então, vamos começar por aqui, ó. Se a molécula tiver mais de 2 átomos e no átomo central da molécula não sobram elétrons, ó, não sobram elétrons no átomo central. Como é que eu vou descobrir o átomo central? Já vou dizer, tá? Não sobram elétrons no átomo central, estas moléculas são apolares. Não sobram elétrons no átomo central. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Vocês vão ver como é fácil, tá? Quer ver? Eu vou pegar uma que é apolar, assim, ó. O cara até já sabe que é apolar. O gás carbônico, ó, o CO2. O CO2 é apolar. Ah, mas as ligações são polares. Sim, as ligações são polares. Isso é uma coisa. Né? Porque a ligação a gente vê entre os átomos, né? Lá dentro. Lá dentro, ó. A ligação é entre carbono e oxigênio. São átomos diferentes. A ligação é polar. Mas a molécula é apolar. Tá? Maneira rápida é essa aqui, ó. Vou pegar o CO2, tá? CO2. Basta que vocês olhem na tabela periódica o grupo de cada um deles. O carbono está no grupo 14, o oxigênio está no grupo 16. Certo? 14 e 16. Quem está no grupo 14 apresenta 4 elétrons na última camada. Eu vou chamar de última camada, mas normalmente a gente chama de camada de valência, né? Fica mais fácil. Veja, então, ele tem 4 elétrons na última camada, está no grupo 14, né?
E quem está no grupo 16, gente, ó, quem está no grupo 16 tem 6 elétrons na última camada. Na última camada. Muito bem. Quantas ligações? Quem tem 6 elétrons na última camada, quantas ligações ele precisa formar? 2, né? Para chegar a 8, regra do octeto. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é a linha de raciocínio, ó. Ele forma 2 ligações. Tá certo? Então, o oxigênio que está no grupo 16, vejam, que tem 6 elétrons na última camada, ele precisa formar 2 ligações. Mas são 2 oxigênios. Qual é o total de ligações? Vamos lá, vamos de novo. Matemática, eu falei para vocês, ela é profunda, ó. Se ele tem 2 elétrons, duas ligações, cada oxigênio pode formar 2 ligações. São 2 oxigênios, 2 vezes 2, 4. 4 ligações. Quantos elétrons tem à disposição? 4. Vai sobrar elétron? Não. O átomo central é sempre o que está em menor quantidade. Tá? Então, aqui na molécula de CO2, o CO2 é o átomo central. E é ali que nós vamos ver se sobram ou não elétrons. Gente, é tudo pela tabela periódica que vocês vão receber. Verifique o grupo de cada um deles. O átomo central está no número 14. Então, o átomo central, ele põe à disposição dos outros átomos 4 elétrons. Ele diz assim, ó, o carbono diz assim, ó, tem 4 aqui para ti, tem 4 aqui para ti. Tá? Agora vamos ver o outro átomo, que vai se ligar no átomo central. Ele está no grupo 16, então tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa formar 2 ligações. 6 mais 2 vai a 8. Átomo. Regra do octeto. 2 ligações. Como são 2 átomos, 2 vezes 2, 4. Né? Ele vai usar 4 ligações. Tem 4 elétrons, não sobram elétrons. O CO2 é uma molécula apolar. Tá? Vou dar mais um caso para vocês, famoso também. Ó. Vou pegar o carbono de novo? Não, não vou pegar o carbono. Não, eu vou usar esse exemplo, porque esse exemplo cai muito. Depois eu troco o carbono, tá? Olha ali, ó. O gás metano, CH4. O átomo central é o carbono. Gente, esse aqui é uma barbárie. Não tem nem fazer conta. Esse aqui, com os olhinhos fechados, a gente faz. Quer ver? O carbono está no grupo 14. O hidrogênio está no grupo 1. Vejam. Quem está no grupo 14 precisa, ou vai colocar à disposição, 4 elétrons. Cada hidrogênio só pode formar uma ligação, ó. Só tem um elétron. Olha quantos hidrogênios tem. 4. 4, ó. 4 ligações. São 4 elétrons. No carbono também, aqui no metano, não sobram elétrons no átomo central. O metano é apolar, tá? Vou colocar mais uma. Preste atenção agora. SO2, dióxido de enxofre. Vou fazer aqui embaixo, ó. Tá? SO2. O S é o átomo central. E ele está no grupo 16 da tabela periódica. Portanto, quantos elétrons o enxofre tem na última camada? 6, né? O grupo 16 tem 6. Olhem, atenção nesse momento. Tá? Ouçam o rufar dos tambores. Ó. Então, o oxigênio também está no grupo 16. Quantas ligações o oxigênio precisa formar? Ele precisa formar 2 ligações, né? Já que ele está no grupo 16 e tem 6 elétrons na última camada, 6 mais 2, precisa de 2 ligações. Quantos oxigênios são? 2. 2 vezes 2? 2 vezes 2? 4. Ele vai formar 4 ligações. Quantos elétrons tem à disposição?
6. Nossa, sobram 2, né? 6 menos 4, 2. Então, neste composto, sobram 2 elétrons no enxofre. Estão vendo? Este composto não é apolar. Esse composto é polar, porque o polar é quando sobram elétrons no átomo central. E sobraram 2. Quando sobram elétrons no átomo central, as moléculas são polares. Tá? Então, só tem que fazer a conta. Quantos o átomo central, quantos elétrons ele põe à disposição? 6. Quantas ligações quem vai ligar ao átomo central? Precisa. 2, mas são 2 átomos, né? Cada oxigênio precisa de 2, 2 vezes 2, 4. Usará 4 dos 6 elétrons. Vão sobrar 2. Tá? Então, essa é uma maneira rápida da gente determinar a polaridade da molécula. Tem outras? Tem. Mas qualquer outra forma, gente, vocês vão ter que saber fazer a distribuição da molécula. E aí, o furo, como se dizia no teu tempo, tá? O furo é mais embaixo. Aí não é tão simples, né? Porque é o problema que a maioria enfrentou no ensino médio. No ensino médio, por exemplo, o professor quer que tu faça a estrutura da molécula. Por exemplo, uma molécula como... Ó, quer ver? Ó, por comparação. Olha o CO2, estão vendo? Onde é que ele está? Está aqui, ó. A distribuição do CO2 espacialmente é linear. É assim, ó. Estão vendo? Carbono, as 4 ligações. Cada oxigênio com 2. Aqui, ó. O ângulo é de 180 graus. Essa molécula é linear. Aí o cara aprende essa. Aí quando ele olha o SO2, ele diz, ah, não, tá parecido, né? Aí ele vai lá na prova e faz isso aqui, ó. E aí quando ele recebe a prova, está errado. E aí aquele aluno chato, né? Levanta lá para vir encher o saco do professor para dizer assim, tá, mas não é igual o CO2? Não, não é igual ao CO2. CO2 é uma coisa, SO2 é outra. Aí o aluno chato diz assim, então pelo menos meio ponto, que não tem coisa mais chata para o professor que o aluno pedir meio ponto. E eu respondia sempre assim, ó, de forma educada, obviamente. Não vou te dar meio ponto, porque eu não fiz meia questão. Meio ponto é para meia questão. Não, mas eu montei... Não, não montou, tu montou tudo errado. Ó, aqui como sobram elétrons, sobram 2 elétrons, eles repelem as ligações. Portanto, o ângulo deixa de ser de 180 graus e a molécula passa a ser angular. É a teoria da repulsão dos pares. Né? Quando sobra elétron. Aqui não sobrou elétron, gente, ó. Não houve a repulsão. 180. Então, aí o furo é mais embaixo. O nosso negócio agora aqui é só saber se a molécula é polar ou apolar. Tá? Dá para fazer de cabeça o cálculo. De cabeça. Quer ver? Vou fazer mais um aqui de cabeça. SO3. Átomo central é um enxofre. Está no grupo 16, eu já sei. O enxofre vai colocar 6 elétrons. Ele vai dizer assim para o oxigênio, ó, tu tem 6 elétrons aí, te vira. O oxigênio também está no grupo 16. Também tem 6 elétrons, mas precisa formar 2 ligações, para chegar a 8, né? Octeto. 3 oxigênios, cada um com 2 ligações. Gente, olha aqui. 3 vezes 2, 6. Quantos elétrons tem à disposição? 6. Sobram elétrons? Sim ou não? Não. Portanto, o SO3 é uma molécula apolar. Veja que maravilha a química, né? O SO2, o irmão menor dele, como sobra um par de elétrons, o irmão menor, o SO2,
é polar. E o irmão mais velho, que é o SO3, é apolar. Coisa, né? Que maravilha. Bom, a partir daqui é que nós vamos ver as ligações intermoleculares. Por quê, Paulo? Porque elas dependem disso, da polaridade. Quer ver, ó? Forças de Van der Waals. Johannes Diderik Van der Waals. Já vou mexer na câmera, não se preocupe aí. Tá? Paula? Paula? Estava doentinha ontem? Eu mais ou menos desconfiei. Né? Mas eu atirei assim, né? Que tu estaria doente para te dar uma desculpa. Exatamente. Eu comentei assim, ó. Que tu estavas online. E aí eu pensei, vai ver que ela está doente, não pode, né? Problema de locomoção. Ah, não. Ela acordou tarde. Ao contrário do nosso amigo Flávio, que quando está online, é porque a esposa dele exigiu, né? Aí não tem discussão. É. Aí é só. O que a gente tem que dizer? Sim, meu bem. Entendeu? Né? Porque é aquilo que eu digo, né? O que tu prefere, tá? Ser feliz ou ter razão? Então a razão fica em segundo plano. Ó, forças de Van der Waals. Gente, essas forças de Van der Waals, elas são em número de duas, são duas ligações, tá? Ó, essa primeira tem que cuidar o nome, né? Porque ele tem vários nomes. Uns chamam assim, ó, dipolo instantâneo. E sempre me perguntam, qual é o que usam mais? Não tem qual é o que usam mais. Né? Claro que pergunta qual é o que usam mais, é porque, na verdade, ele está meio preguiçosinho, né? Ele só quer aprender um. Ó, pode ser também chamado assim, ó, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou ainda pode ser chamado de forças de London. Fritz London era o nome do cientista. Tá? Então, olhem só. Tá? É uma ligação que tem 3 nomes. Essa ligação aí, entre moléculas, não esqueçam, ela une moléculas apolares. Une moléculas apolares. É uma ligação extremamente fraca, vou colocando aqui, tá? É uma ligação muito, mas é muito daqueles muito assim ó, da rede social, ó, muito fraca. Tá? É uma ligação muito fraca. Fraquíssima. Normalmente os compostos que apresentam o dipolo instantâneo passam muito rapidamente para o estado líquido, porque a ligação é muito fraca, né? Então as moléculas que estão no líquido se desprendem fácil uma da outra. Fácil uma da outra. E aí passa rapidamente, né? Aqui, ó, pelo que nós mostramos aqui, por exemplo, ó, tá? O gás carbônico, o CO2, né? O que eu vou escrever? Gás carbônico. Entendeu, apagador? Tá. Ó, o CO2, certo?
Claro que no estado gasoso, né, gente, não existem ligações entre moléculas. Aqui, ó, no CO2, por exemplo, eu falo no gelo seco. Gelo seco, né? As moléculas CO2 estão unidas por essa ligação. E é muito fraca, porque se vocês já viram o gelo seco, né? Se colocar ele em contato com o meio ambiente, ele começa a passar imediatamente para o estado gasoso, né? Ele não tem estabilidade no estado sólido. Não é por quê? Porque a ligação entre as suas moléculas é fraca. O metano, ó, CH4, né? Na forma líquida, o metano líquido, por exemplo, tem essas ligações, né? Aqui, vamos colocar aqui o que é o gás, né? O gás veicular. Vocês já viram um carro com gás? Movido a gás, né? O botijão, aquele que eles usam lá, quando tu sacode aquilo lá, é líquido. É metano líquido. Tá? E aí, naquele líquido, as moléculas do metano, elas estão unidas, né? Ligadas por esta ligação aqui, ó, pelo dipolo instantâneo. Agora, se vocês abrirem a válvula do gás, o que acontece? Ele escorre? Não. Ele sai na forma de gás. Não é? Ele sai na forma gasosa. Porque a ligação para manter para manter as moléculas no estado líquido é muito fraca. Tá? Então, essa é a ligação. Depois eu vou, né, quando eu revisar a orgânica, aí eu coloco aqui também compostos orgânicos, né? Até já vou colocar aqui para a gente já ir ganhando tempo, tá? Ó, por exemplo, ó, os hidrocarbonetos, todos eles são apolares. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, nós falamos assim, alcanos, alcenos, alcinos, né? Aromáticos. Tá? Depois na orgânica, eu volto aqui e falo isso melhor para vocês, tá? Agora, o segundo tipo das forças de Van der Waals. Segundo tipo. Bom, essa também tem dois nomes. O nome mais usado, aí eu posso dizer para vocês, é esse aqui, ó, dipolo-dipolo. Moléculas, dipolo-dipolo. Mas tem um outro nome também, que às vezes aparece, ó, que é dipolo permanente. Vejam, ó, aqui, ó, dipolo, dipolo, dois polos, né? Bom, esta ligação intermolecular, ela une moléculas polares. Estão vendo? Ó, por isso que tem que saber classificar a molécula. Ó. O dipolo instantâneo é para moléculas apolares. Dipolo permanente para moléculas polares. Certo? Tipo assim, ó. HCl. Lembram? Ontem eu até coloquei aqui, né? Vocês até compararam essa molécula de maneira maldosa, né? Com o nosso querido professor Rodrigo Deitado. De maneira maldosa, eu achei de uma maldade isso. Mas a maldade humana, ela não tem limite. Né? Então, vocês fizeram essa pequena maldade, mas tudo bem, está gravado, né? Está gravado. Não sei como é que ele não me ligou aí, em todo caso. Ó, então, vejam, o HCl é polar. É polar, bom, como é que tu sabe? Item número 1 aqui, ó. Moléculas diatômicas com átomos diferentes são polares. Tá bom? Tá? Então, vocês terão polos aqui, ó. O cloro, como é mais eletronegativo, ele assume o polo negativo da molécula e o hidrogênio
assume o polo positivo. Então, esta molécula, quando ela estiver próxima de outra molécula de HCl, ó, elas vão se atrair, vão formar uma ligação. A ligação está aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó, entre as duas moléculas tem uma ligação. Então, aí, esse tipo de molécula a gente já encontra normalmente no estado líquido. Normalmente já está no estado, ou até mesmo sólido, tem também. Tá? Gasoso, não. Sólido e líquido. Tá? Já é uma ligação um pouco mais forte do que o dipolo instantâneo. Tá? Então, moléculas que são polares. Eu coloquei outras aqui também, ó. O SO2 também. Tá? SO2. Aqui, ó. Eu botei SO2 aqui, ó. Não, aqui não é SO2. Por que eu escrevi o SO2 aqui? Não, aqui é o SO3. É a polar. Agora que eu olhei. O SO2 está aqui, ó. O SO2 é... Vamos lá, arruma aí, ó. Eu tinha posto um 2 aqui. Aos 92 anos. Com sorte eu lembrar de tudo isso aí. Então, conservadinho no formol, né? A maldade humana, ela não tem limite. Eu falo para vocês. Né? Aí depois me pergunta, por que tu dá pirulitinho para a turma da tarde? Né? Tudo tem a sua explicação nessa vida. Ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ponte de hidrogênio. Tu aprendeu com o nome de ponte de hidrogênio? Realmente é uma coisa. Não havia sido descoberta essa questão. Né? Então, que coisa, fiquei impressionado agora. 2002? Meu Deus. Não. É média. Tá? Mas eu não coloquei ali, porque agora que eu comento. 2002, é? Então, tá. Ó, gente, ligações de hidrogênio. Esta é a mais forte de todas. Certo? Esta aqui une moléculas fortemente polares. Anotem assim, ó. Essa ligação une moléculas, ó, mas tem que ter esta palavrinha aqui, ó, fortemente, não é só forte, mente também, ó, fortemente polares. Polares. Tão polares, gente. A força polar é tão grande que se resume só a 4 elementos químicos. O hidrogênio, né? Obviamente, né? Senão não seria ponte de hidrogênio. Ó, o hidrogênio da molécula que vai se unir a um desses 3 elementos da outra molécula, ó, que será um polo negativo. Que elementos são? Vocês lembram? Flúor, é o mais eletronegativo, né? Exatamente. Oxigênio ou o nitrogênio. Só tem... aqui, ó. Aí. Tá? Só existe ponte de hidrogênio nestas situações. Certo? Aqueles 3 são os 3 elementos mais eletronegativos. Né? Então, por exemplo, ó,
A união de moléculas HF com HF, ó, é uma ligação de hidrogênio. Na água, H2O, ligação de hidrogênio. Na amônia, ó, NH3, certo? Lá na orgânica, por exemplo, na química orgânica, vamos fazer aqui, ó, tá? Para não sair da tela ali. Na orgânica, por exemplo, nós temos grupos funcionais que formam ligações de hidrogênio. Ó. O grupo dos ácidos carboxílicos. Vejam. Ó. Preste atenção. Olhem só. Olhem só. Os ácidos carboxílicos, que eu vou comentar depois na revisão da orgânica, eles são capazes de formar duas ligações de hidrogênio. Ó. Uma pelo oxigênio, está lá, ó. E a outra pelo hidrogênio, com a água. Nossa! Eles conseguem reter duas moléculas de água. Sim. Estão vendo? Mas olhem como fecha direitinho, ó. O com H. H com O. Ligação de hidrogênio. Tá? Onde mais nós temos proteínas, por exemplo? DNA. A dupla hélice. Tem ligações de hidrogênio. Não tem? Porque no DNA nós temos o quê? O nitrogênio e o hidrogênio, né? Então, a dupla hélice do DNA tem milhares de ligações de hidrogênio. É verdade. Né? Então, aqui, ó. Não, porque senão o cara fica com a ideia que sempre tem que ser moléculas iguais. Não, claro que não. Ah, podia ser a amônia com a água? Claro que podia. Né? Desde que encaixe aqui, ó. Numa molécula eu tenho o hidrogênio e na outra um desses três elementos. Nos álcoois também isso acontece, ó. Porque o grupinho funcional do álcool é a hidroxila, não é? É. Então aqui pelo hidrogênio, ó, o hidrogênio é capaz de formar uma ligação de hidrogênio com a água. Ou com outro álcool. Ó, vou mudar aqui, ó. Vou mudar aqui, tá? Ó, O, H. Olha aqui, ó. Olha a ligação de hidrogênio aqui, ó. Positivo, negativo. Né? É verdade. E esta é a mais forte de todas. Tá? E aí você tem que anotar uma observação, ó. A observação é esta aqui, ó. Quanto maior não. Vamos colocar maior. Quanto maior a intensidade, da ligação intermolecular, né? Quanto mais forte for a ligação, atenção agora para os resultados. Quanto mais forte forem as ligações, gente, maior, ó, maior é para cima, flechinha para cima. Maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição, maior é a solubilidade. Se for líquido, vou fazer aqui agora para cima, tá? Ó, maior será a tensão na superfície do líquido, maior tensão superficial, né? O líquido vai resistir mais aos impactos, e só tem uma coisa que diminui. Quanto mais forte, quanto mais intensa for a ligação, tudo aqui é maior. Ó. A única coisa que diminui, a única propriedade que diminui é a volatilidade. Menos volátil é o material. Portanto, para memorizar isto, a gente só guarda o volátil. Né? É só lembrar, ó. Eles vão me dar assim, vão me dar um composto. Num composto que tenha
que sejam de polo permanente, tipo HCl, por exemplo. Tá? E vão me dar outro composto. Não, não vou pegar o HCl, vou pegar o que já foi usado em prova. Aqui, ó. Me dão aqui, ó, comparação entre o metano e a água. O metano, gente, ferve a 162 graus abaixo de zero. Tá? Na temperatura ambiente não existe metano líquido, ele sempre vai ser um gás. Então, ó, ele ferve a 162 graus abaixo de zero. Tá? A água ferve a 100 graus. Por quê? Porque Deus fez assim, também é verdade, né? Mas é porque as ligações entre as moléculas da água são muito mais intensas, muito mais fortes, resistem mais à quebra e mantêm a água por mais tempo no estado líquido. Tá? Então, o fato do metano ser um gás, né, na temperatura ambiente, e a água ser líquida, ou até mesmo sólida, se deve à intensidade dessas ligações. Né? Então, isso aí vocês têm que prestar bem atenção. Aqui, ó, quando fala-se em tensão superficial, então tem aqueles exemplos clássicos assim, ó, exemplos clássicos de tensão superficial, que é o exemplo do mosquito. O mosquito é capaz de caminhar sobre a água, né? Será que o mosquito é a vinda do Senhor à Terra, caminhando? Não, claro que não. É que ele é leve. E a água, na superfície da água, forma-se um colchão. As moléculas estão uma grudada na outra na superfície. Tá? E aquilo resiste à patinha do mosquito. Tá? Tensão superficial. Mosquito, né? O louco se atirando na piscina. O bêbado se atirando na piscina. De qualquer jeito, de braço aberto, peito aberto. Tá? Se atirando. Tá? Ele salta e dá com o peito na piscina, assim. Uma semana doendo tudo. Tensão superficial. Tá? Então, a tensão superficial tem que ter essa ideia aí. Essa, tá na minha hora já? Olha aí. Falta um pouquinho ainda? Falta ou não falta? Gente, vamos aprender a ser prático. A pergunta foi, falta ou não falta? Sim ou não? Falta algum tempo para terminar? Sim. Então tá. Então tá. É, coisa prática, sim, né? Prática. Pare. Tá. Sim. É, eu fiz, mas eu fiz o quadro. Eu não projetei. Não, não, então, mas é que eu fiz no quadro. É, porque eu não quero mais usar esse. É, isso. Coloquei ali os grupos, né? As propriedades. Sim, sim. Está gravado. Está gravado. Vai lá, dá uma olhadinha. Ó, e para terminar, aqui, ó, essa nossa revisão, deixa eu dar com a câmera aqui para não sacanear esse pessoal aqui. Ó, eu vou mostrar, vou colocar uma ligação, gente. Ó, presta atenção. Que é uma ligação que não encaixa em lugar nenhum. Que é uma ligação chamada íon dipolo. Mas já caiu diversas vezes. Só que ela não encaixa em nenhum desses tipos aqui, ó, intermolecular, ou então entre
átomos, né? Interator, porque ela trabalha com íon. Bom, então o que é uma ligação íon dipolo? Ó, primeiro, ó, analisem as palavras, está tudo ali. Entre um íon positivo ou negativo, tanto faz, né? Um cátion ou um ânion, e um dipolo. O que é um dipolo? Uma molécula que tem o polo positivo e negativo, os dois polos, dipolo. Ah, é verdade. Querem ver? Então, olhem aqui, ó. Eu vou pegar o caso mais clássico que tem, tá? O caso clássico é a dissolução do sal em água, tá? O sal, vamos colocá-lo em água. Quando o sal é colocado em água, a gente agita, né? O que acontece? Ele forma íons, que é o que nós chamamos de dissolução. Deixa eu chamar isso para cá. Vamos prestando atenção, ó. Ele forma o íon sódio, aquoso, né? E o íon cloreto. Isso. A pergunta que se impõe é assim, ó. Precisa falar alto desse jeito? É. Né? Olha só, então, isso aqui é o que nós chamamos de a dissolução, tá? Esse aqui é o processo de dissolução. Agora, preste atenção. A ligação vem agora. Essa dissolução, ela será acompanhada... Vou ter que fazer aqui embaixo, tá? Faltou quadro ali. Ó. Ela será acompanhada de um processo chamado de solvatação. Solvatação gente. Olha aqui, ó. Quando a gente dissolve sal comum, cloreto de sódio, na água, tá? Ele permanece dissolvido ou ele volta a se juntar e precipita todo no fundo do copo? Ou ele permanece dissolvido? Ele fica dissolvido. Salmoura, fez salmoura, vai ficar lá. Não é verdade? Por que fica dissolvido? Ó, preste atenção agora. Porque a tendência seria os íons se juntarem novamente. Nossa, é verdade, Paulo. Porque eu tenho um positivo e um negativo, né? A tendência é eles agregarem de novo e o sal precipitar no fundo. Mas não acontece isso. Sabe por quê? Porque cada íon é cercado por moléculas de água. Olhem só o que vai acontecer. Meu Deus do céu, não me diga isso. Ó, gente, o íon positivo, ele vai ser cercado por moléculas de água, claro. Ó, o negativo é o oxigênio, né? Ele que vai ficar voltado para um íon positivo. Olha aqui. Isso é um processo chamado de solvatação. É por isso que o sal não se agrega novamente. Ele permanece solvido. Estão vendo? Tá? Até eu vou ter uma delas eu vou fazer, como já duas eu vou fazer, como já caiu em prova, tá? Assim, ó. O oxigênio encostado aqui. Olha que bonitinho que fica. É verdade. Olha aqui. Tá? Tá. As outras deixa assim mesmo. Estão vendo? Então, a água, gente, ela vai cercar o íon. A mesma coisa com o negativo, né? Só que no negativo, quem encosta no íon é o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio que é positivo. Vou fazer esse aqui e esse aqui. E o resto eu vou colocar normal, tá? H2O, H2O, positivo. E H2O. Pronto. Tá vendo? Tá? Então, olha só. Isso é um processo que a gente chama de solvatação. Solvatar, solvente.
E Então, essa ligação, ela não tem encaixe em nenhuma dessas classificações, mas ela existe. E já foi perguntado várias vezes. Ligação entre um íon e um dipolo. Ela ocorre aqui, ó, na solvatação, né? Vocês aprendem na física um negócio chamado de constante dielétrica, não aprende? Na física, a constante dielétrica. A água é o líquido que tem a maior constante dielétrica. Ela consegue manter, né, por mais tempo os íons separados. Se vocês dissolverem sal no álcool, provavelmente esse sal vai reagrupar e cair no fundo do recipiente novamente. Porque o álcool não tem uma constante dielétrica tão elevada capaz de manter os íons afastados. Certo? Pronto, fechamos isso aí. Na hora, né? Fechamos na hora? Sim. Eu também. Eu também tenho. Para que serve esse cabo que estava no chão? Ó? Deve ter alguma coisa desligada. Tá.